Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamento de Banco de Dados, tá certo? Nessa aula a gente vai continuar a estudar o modelo entidade relacionamento, que a gente começou a estudar na última aula. Mas antes da gente continuar nesse estudo, eu quero que a gente faça uma recapitulação de conceitos que a gente viu na última aula. Então, na última aula a gente viu que o modelo entidade relacionamento, tá certo? Ele vai representar dados do mundo real através do conceito de entidade, relacionamento entre essas entidades e de atributos, tanto de entidade como de relacionamento, tá certo? Então, em função disso, a gente viu conceitos, definiu o conceito de entidade, o conceito de relacionamento, tá certo? De atributo, né, que seriam as propriedades de entidade e relacionamento. Vimos restrições estruturais de relacionamento, conceito de atributo-chave, atributo derivado, assim por diante. Então, o que eu quero agora é a gente fazer uma recapitulação, usando um cenário real, né, um exemplo, um estudo de caso, para a gente aplicar esses conceitos, tá certo? Então, a ideia é fazer uma modelagem parcial, então não é uma modelagem de todos os dados de uma universidade. A gente vai fazer um recorte pegando apenas dados de cursos, alunos e disciplinas de uma universidade, tá certo? E mesmo dentro desse recorte, a modelagem vai ser parcial, tá certo? Aí mais na frente vocês vão entender porque ela é parcial, porque eu não estou representando tudo que pode haver nos dados de uma universidade real. Bom, então a ideia, se eu quero fazer a modelagem desses dados no modelo entidade relacionamento, eu tenho que primeiro identificar quem são as entidades que existem nesse recorte lá que eu quero modelar dentro de uma universidade. Então, primeiro conjunto de entidades que a gente vai identificar é o conjunto de entidades curso, né, que vai conter entidades que apresentam o quê? O mesmo conjunto de atributos, ou seja, o mesmo conjunto de propriedades. Que propriedades seriam essas? Eu tenho aqui o código do curso e o nome do curso, né? Pode existir outras propriedades, no mundo real existe, né? Mas, por enquanto, eu estou querendo modelar só para mostrar esses conceitos que a gente viu na última aula. Então, aqui eu tenho um conjunto de entidades curso, tá certo? Essas entidades são objetos, representam objetos abstratos do mundo real, tá certo? E tem como propriedades, né, atributos, o código do curso e o nome. Aqui em código do curso é importante vocês observarem, não sei se vocês estão conseguindo ver que ele está sublinhado, o nome código curso, né, que é o nome do atributo. Isso para representar o quê? Que código do curso é um atributo-chave, né? E o que é que caracteriza um atributo-chave? É aquele atributo que vai identificar cada entidade, né, do conjunto de entidades curso. Então, eu não posso ter duas entidades do conjunto de entidades curso com o mesmo valor do atributo código curso. Então, código curso vai identificar unicamente cada curso desse conjunto de entidades, tá certo? Deixa eu despoluir aqui a tela. Bom, depois desse conjunto de entidades curso, a gente vai identificar o quê? O conjunto de entidades aluno, tá certo? Então, aqui eu tenho o conjunto de entidades aluno. Esse conjunto de entidades, né, as entidades desse conjunto representam objetos concretos, né, que são os alunos. E nesse conjunto eu vou ter que entidades que têm as mesmas propriedades. E que propriedades seriam essas, né? Então eu teria, por exemplo, matrícula do aluno, que é um atributo-chave, né? Vou ter o nome do aluno, tá certo? O endereço do aluno, que é um atributo composto. Vou ter o atributo fones, que é um atributo multivalorado. E vou ter o atributo data de nascimento e vou ter um atributo derivado, que é o atributo idade. Tá certo? Vamos lá. Bom,
O atributo matrícula é um atributo-chave, por quê? Porque é o atributo que vai identificar cada entidade e aluno dentro desse conjunto de entidades. Então, eu não posso ter dois alunos com o mesmo valor de matrícula, já que esse atributo é um atributo-chave, tá certo? Bom, o atributo endereço é um atributo composto por quê? Porque ele é composto de atributos atômicos. Então, por exemplo, o atributo matrícula, o atributo data de nascimento do aluno são atributos atômicos, eles não são subdivididos. E o atributo endereço, tá certo? Ele é subdividido em atributos atômicos. Que atributos seriam esses? A rua, né, do endereço, o número do endereço e o CEP do endereço, tá certo? Então, o que caracteriza um atributo composto é ele ter atributos, ser composto por atributos atômicos. Você pode ver que a ideia de atributo composto é como se fosse uma hierarquia de atributos. Eu tenho um atributo, o que a gente chama de atributo composto, um nível de abstração mais alto do que os atributos atômicos, né? Que no caso de endereço seriam os atributos rua, número e CEP. Bom, o atributo multivalorado, o que o caracteriza? É o fato de ele poder ser atribuído vários valores a esse atributo. Então, qual a ideia que está por trás do conceito do atributo multivalorado? É que, por exemplo, fones pode conter valores diferentes, tá certo? De telefones do aluno. Por exemplo, um valor seria o número do telefone celular do aluno, um outro valor poderia ser o número do telefone residencial do aluno, um outro valor poderia ser o telefone de trabalho do aluno e assim por diante. Então, isso é que caracteriza um atributo multivalorado, que a ele podem estar associados vários valores distintos, tá certo? Bom, e o outro conceito importante aqui no conjunto de entidades aluno é o conceito de atributo derivado. Por que esse atributo é derivado? Porque ele pode ser computado, né, calculado, a partir do atributo data de nascimento, que é o atributo base, tá certo? Então, esse atributo derivado, né, a ideia dele é o seguinte: no mundo real eu preciso saber a idade do aluno. Só que eu não preciso ter o valor desse atributo armazenado no banco de dados. Por quê? Porque eu posso calcular a qualquer momento esse valor a partir de quê? Do atributo base. Então, eu vou mostrar para vocês mais na frente, no nosso curso, que, por exemplo, no caso do atributo derivado idade, o que é que a gente pode fazer? A gente criar uma função que calcula a idade do aluno com base na data de nascimento. Então, toda vida que eu precisar saber a idade do aluno com matrícula X, tá certo? Essa função vai o quê? Pegar a data atual e calcular a diferença de anos com a data de nascimento do aluno e indicar qual a idade dele, tá certo? Então, esse atributo idade, ele não precisa estar armazenado no banco de dados. Basta eu armazenar quem? O atributo data de nascimento, já que eu posso computar o atributo idade a partir dele. Bom, depois a gente pode, então, a gente já identificou o conjunto de entidades curso com suas propriedades, né, os seus atributos, o conjunto de entidades aluno com seus atributos, tá certo? Aí agora a gente identifica o que? O conjunto de entidades disciplina, tá certo? E aí esse conjunto de entidades, né, vai conter entidades, né, que têm os mesmos atributos, objetos abstratos, né, porque uma disciplina é um objeto abstrato, e esse conjunto de entidades vai ter entidades com as mesmas propriedades. Que propriedades seriam essas? Então aqui eu estou identificando o código da disciplina, que é um atributo-chave, né? O nome da disciplina e a carga horária da disciplina, certo? Então, a carga horária representa a quantidade de créditos da disciplina, tá certo? Então, o nome da disciplina e o código da disciplina. Por exemplo, o código de fundamento de banco de dados, se eu não me engano, é CK0114. O nome é fundamento de banco de dados, a carga horária dela é 6 créditos, 96 horas, salvo engano. Tá certo? Então, aqui na nossa modelagem, a gente já representou os 3 conjuntos de entidades que a gente precisa representar, né?
que seria curso, aluno e disciplina, as propriedades de cada uma dessas entidades, né, desses diferentes conjuntos de entidades, e agora a gente precisa identificar quem? Os relacionamentos, né? A gente precisa representar os relacionamentos entre essas entidades. Bom, primeiramente, a gente sabe que existe um relacionamento entre curso e aluno. Então, aqui eu tenho um relacionamento entre curso e aluno, ou seja, alunos estão associados a cursos e cursos estão associados a alunos. Vamos denominar esse relacionamento, tá certo? De relacionamento cursa. Então, identificamos que há um relacionamento entre o conjunto de entidades curso e o conjunto de entidades aluno, tá certo? Bom, agora a gente sabe que existe o relacionamento e aí a gente tem que identificar propriedades do relacionamento. Então, o que seriam propriedades do relacionamento? Seriam as restrições estruturais do relacionamento. Que restrições estruturais são essas? A cardinalidade do relacionamento e a restrição de participação, se ela é total ou parcial. Então, primeiramente, vamos identificar a restrição estrutural de participação. Então, um curso, tá certo? Ele tem restrição de participação nesse relacionamento que é parcial, tá certo? Que é essa notação que a gente está utilizando. Pessoal, uma observação importante. Não se preocupe com a anotação agora, porque nessa aula ainda, eu vou apresentar para vocês a anotação que a gente vai utilizar no curso, tá certo? O que eu estou querendo aqui é mostrar como é que os conceitos que a gente viu na aula passada, eles são aplicados no processo de modelagem de um banco de dados. Então, aqui eu estou identificando, com essa notação de um traço simples, tá certo? Que a restrição de participação de curso no relacionamento curso, ela é parcial. Significa o que isso na prática? Que um curso não precisa estar participando desse relacionamento, ou seja, eu posso ter um curso que não esteja associado a algum aluno. Posso ter curso sem aluno algum, tá certo? Bom, por outro lado, um aluno tem que estar participando necessariamente de pelo menos um curso, né? Então, a restrição de participação de aluno em curso é o quê? Total. Então, essa é a anotação, que essa duas linhas paralelas, tá certo? Está representando o quê? Que a restrição estrutural de relacionamento de participação, ela é o quê? Ela é total. Todo aluno tem que participar de pelo menos um curso, tá certo? Bom, então já identificamos o relacionamento. Uma propriedade que seria a restrição de integridade estrutural de participação, tá certo? E agora a gente pode identificar outra propriedade desse relacionamento, que é a seguinte: eu preciso representar a data de ingresso de um aluno no curso. Essa data de ingresso não é uma propriedade de aluno, nem é uma propriedade de curso. É uma propriedade que do relacionamento entre aluno e curso. Então, eu preciso identificar qual é a data de ingresso de um aluno X no curso Y, tá certo? Então, esse atributo, data de ingresso, é um atributo de quê? Do relacionamento, tá certo? Por que isso? Porque um aluno, ele pode ter cursado vários cursos distintos na universidade, não ao mesmo tempo, que isso é proibido por lei. Mas ele pode terminar um curso de, sei lá, engenharia civil e depois fazer um curso de ciência da computação. E para cada curso desse, para que eu mantenha o histórico dele, eu tenho que ter essa data de ingresso do aluno no curso. Então, eu preciso dessa propriedade associada ao quê? Ao relacionamento. Tá certo? Então, por exemplo, eu, antes de fazer computação, eu fiz engenharia civil. Não terminei o curso de engenharia civil, mas fiz alguns semestres. Quando eu entro no SIGA, aparece uma entrada minha como discente do curso de engenharia civil. Então, associada a essa entrada, tem uma data de ingresso no meu histórico, né? Que eu entrei no curso de engenharia civil e
eu tenho uma entrada como discente do curso de computação e tenho associado a essa entrada o que uma data de ingresso no curso de computação, tá certo? Então, essa é uma propriedade, um atributo do relacionamento. Né? Bom, e aí, então, o relacionamento curso, a gente já identificou a restrição estrutural de participação, um atributo para esse relacionamento, né? E a última propriedade que a gente vai identificar aqui para o relacionamento curso é o quê? A restrição estrutural de cardinalidade. Vocês devem lembrar que a restrição estrutural de cardinalidade ela vai identificar quantas vezes uma entidade participa de um relacionamento. A gente viu que pode ser 1 para 1, 1 para N e N para N, tá certo? Bom, então vamos avaliar a restrição estrutural de cardinalidade por relacionamento cursa, tá certo? Então a gente está avaliando a restrição estrutural de cardinalidade por relacionamento cursa. Bom, vamos fazer da seguinte forma. Vamos olhar para o conjunto de entidades aluno. Conjunto de entidades curso. O conjunto de um curso, ele pode ter quantos alunos matriculados? Então, o curso de Ciência da Computação tem vários alunos matriculados no curso, tá certo? Então, eu tenho aqui essa representação que está dizendo o seguinte, um curso pode ter N alunos fazendo aquele curso, cursando aquele curso, tá certo? Se eu olhar agora do lado do conjunto de entidades aluno, eu faço a seguinte pergunta. Um aluno, num determinado momento, pode estar matriculado em quantos cursos? As universidades federais, ele só pode estar matriculado em um determinado instante do tempo em um curso, tá certo? Então, a data de ingresso, inclusive, serve para identificar isso. Se não, eu tenho o aluno que tentando se matricular num curso, tá certo? Cuja eu tenho uma data de ingresso, e esse aluno não trancou o curso, né? Não abandonou o curso, ou não se graduou, né? Colocou grau no curso, então ele não pode se matricular. Então a ideia aqui é o quê? Que um aluno só pode estar em um determinado curso da universidade, tá certo? Então aqui eu tenho o quê? A restrição estrutural de cardinalidade, ou seja, essa cardinalidade é 1 para N. Então, o lado N é quem? O aluno, e o lado 1 dessa cardinalidade 1 para N vai ser quem? Curso. Bom, agora a gente sabe que existe um relacionamento entre quem? Aluno e disciplina. Ou seja, um aluno tem que pode estar associado a uma disciplina e uma disciplina pode estar associada a alunos. Tá certo? Bom, então aqui eu vou identificar um relacionamento que eu vou chamar de matrícula, tá certo? Esse relacionamento ele vai estar associando aluno à disciplina e disciplina a aluno, tá certo? Então vamos começar a identificar propriedades desse relacionamento. Primeiro tipo de propriedade, vamos identificar se existem atributos para esse relacionamento, tá certo? Então, um primeiro atributo que a gente pode identificar aqui é o seguinte, um aluno, ele se matricula numa determinada disciplina num determinado semestre. Então, vocês estão matriculados na disciplina Fundamento de Banco de Dados no semestre 2020.2. Então, eu preciso ter um atributo, vamos identificar primeiro a restrição de participação de aluno e de disciplina no relacionamento curso, tá certo? Depois a gente volta para ver a questão das propriedades, dos atributos. Então, um aluno, tá certo? Ele pode não estar matriculado em disciplina alguma, porque ele trancou o semestre. Então, a restrição de participação de aluno no relacionamento matrícula é o quê? Parcial, tá certo? E uma disciplina pode não ter nenhum aluno matriculado nela. Ela, por exemplo, pode não estar sendo ofertada num determinado semestre. Então, a restrição de participação de disciplina no relacionamento matrícula também é o quê? Parcial. Agora, observem aqui o seguinte, ó, que
o conjunto de entidades aluno está participando de dois relacionamentos diferentes, cursa e matrícula. E cada relacionamento desse tem propriedades diferentes, tá certo? Aqui, o aluno, o conjunto de entidades no relacionamento cursa, tá certo? A participação dele aqui é total. Todo aluno tem que participar desse relacionamento cursa. Mas nem todo aluno precisa participar do relacionamento matrícula, tá certo? Então, um único conjunto de entidades pode participar de vários relacionamentos. Bom, agora a gente vai identificar um outro tipo de propriedade do relacionamento, que seria o quê? Os atributos, né? Finalmente vamos ver os atributos lá desse relacionamento. Então, um primeiro atributo, como eu já falei agora há pouco para vocês, que a gente identifica, é o quê? O semestre. É o semestre que o aluno está matriculado naquela disciplina. Mas existem outros atributos, tá certo? Então, as notas do aluno numa disciplina são propriedades de quem? Do relacionamento, matrícula. Por quê? Porque a nota do aluno, tá certo? A nota do aluno numa determinada disciplina quando ele esteve matriculado em um determinado semestre. Então, por exemplo, um aluno pode fazer a mesma disciplina várias vezes, ele sendo reprovado. Então, para cada semestre, eu posso ter notas diferentes. Então, por isso que essas propriedades são propriedades do relacionamento, que são propriedades do aluno numa determinada disciplina, num determinado semestre, tá certo? Então, eu tenho aqui a nota da primeira AP, nota de segunda AP e a nota final. Então, são propriedades do relacionamento, tá certo? São atributos do relacionamento. Bom, então aqui no relacionamento matrícula, a gente já identificou a restrição estrutural de participação, que é parcial tanto para aluno como para disciplina, e as propriedades, os atributos do relacionamento matrícula. Agora vamos identificar a restrição estrutural de cardinalidade desse relacionamento matrícula. Então, se eu olhar pelo lado de aluno, um aluno pode estar matriculado em quantas disciplinas? Em várias disciplinas, não é isso? Vocês, por exemplo, nesse semestre devem estar matriculados em mais de uma disciplina. Então, acho que a grande maioria de vocês. Bom, então, um aluno pode estar matriculado em N disciplinas. E uma disciplina pode ter quantos alunos matriculados nela? Também N, não é isso? Então, em fundamento de banco de dados, por exemplo, existem 51 alunos matriculados nessa disciplina. Então, eu tenho vários alunos matriculados nessa disciplina de fundamento de banco de dados. Então, a cardinalidade desse relacionamento é N para N, tá certo? Então, mais uma vez, é importante observar o seguinte, eu tenho aqui o conjunto de entidades aluno, esse conjunto de entidades está participando de dois relacionamentos diferentes, tá certo? O relacionamento cursa e o relacionamento matrícula, e esses relacionamentos têm propriedades completamente distintas uma da outra, tá certo? Então, o aluno tem participação total no relacionamento cursa, né? Então, a participação de aluno no relacionamento cursa ela é total, que é a representação aqui dessas duas linhas, né? Essas duas linhas paralelas. E a cardinalidade do relacionamento cursa é o que? N para N. Ó. Então, cursa é um relacionamento 1 para N, desculpa. É um relacionamento 1 para N. Já a participação do conjunto de entidades num relacionamento matrícula, ela é o que? Parcial, tá certo? Que é essa notação aqui de uma linha só. A gente vai já falar sobre isso. Então, a participação de aluno em matrícula é parcial, significa o quê? Que nem todo aluno precisa estar matriculado em uma disciplina. Posso ter aluno não estando matriculado em alguma disciplina, tá certo? E a cardinalidade desse relacionamento é N para N. Um aluno pode estar matriculado em N disciplina e uma disciplina pode ter N alunos. E os atributos desse relacionamento são completamente diferentes dos relacionamentos desse relacionamento curso, tá certo?
Então, vocês estão observando aí que o mesmo conjunto de entidades pode participar de vários relacionamentos, cada um com propriedades completamente diferentes. Bom, e agora tem outro aspecto importante no que diz respeito a essa modelagem, né, desse recorte dos dados de uma universidade, que é o seguinte: quando eu penso em disciplina, tá certo? Para um aluno se matricular em uma determinada disciplina, eu preciso saber se aquela disciplina tem pré-requisitos. Porque se o aluno não tiver feito os pré-requisitos da disciplina, eu não vou poder deixar o aluno se matricular nessa disciplina. Bom, então quando eu falo de pré-requisitos, vocês vão pensar o seguinte, ó, eu tenho uma disciplina que pode ser que é pré-requisito para uma outra, eu tenho uma disciplina X que é pré-requisito para uma disciplina Y. E aí a disciplina Y tem como pré-requisito o quê? A disciplina X. Então, eu vou ter um relacionamento, tá certo? Que tem um único conjunto de entidades, que é o conjunto de entidades de disciplina. E esse relacionamento, né, que a gente está chamando aqui de pré-requisito, certo? Esse relacionamento fica associando o quê? Uma disciplina a uma outra disciplina. De que forma? Então, eu tenho uma disciplina que é pré-requisito para uma outra disciplina e tem uma outra disciplina que tem como pré-requisito uma outra disciplina. Então, eu tenho uma disciplina X que é pré-requisito para uma disciplina Y. Então, aqui é como se eu tivesse aqui, se eu estivesse lendo esse relacionamento. Eu tenho uma disciplina X que está desse lado do relacionamento. E o papel dela no relacionamento é o quê? É pré-requisito, né? E tem uma disciplina Y, tá certo? Então a disciplina X é pré-requisito para a disciplina Y, e a disciplina Y, nesse relacionamento, ela tem o quê? O papel de tem pré-requisito, tá certo? Então aqui, a disciplina Y, X, tem um papel de pré-requisito, um relacionamento pré-requisito, a disciplina Y tem um papel de quê? Tem pré-requisito. Então isso aqui é um auto-relacionamento, porque eu estou associando entidades de um mesmo conjunto de entidades. Diferentemente aqui, por exemplo, do relacionamento curso, que eu estou associando, né, estou relacionando entidades, dois conjuntos de entidades diferentes, que no caso aqui de curso seria aluno e curso. E no caso de pré-requisito, eu fico associando o quê? Entidades do mesmo conjunto de entidades, que no caso específico aqui é disciplina, fica associando duas disciplinas. Certo? Bom, então se eu tenho esse autorrelacionamento, que não deixa de ser um relacionamento, então tem propriedades de relacionamento. Como já está especificado aqui, tá certo? A participação da disciplina que está com o papel de pré-requisito, ela é parcial. Porque eu posso ter disciplina que não é pré-requisito para nenhuma disciplina, tá certo? Então, não é obrigatório que toda disciplina seja pré-requisito. Então, essa participação é parcial. No lado do papel tempo pré-requisito, a participação também ela é parcial. Por quê? Porque eu posso ter uma disciplina que não precisa de nenhum pré-requisito. Tá certo? Então tem uma disciplina, sei lá, do primeiro semestre de vocês que não pode ter pré-requisito para ela, já que ela é do primeiro semestre. Tá certo? Então, a participação aqui também é total. E a cardinalidade, né? A restrição estrutural de cardinalidade desse relacionamento, como é que seria? Então, eu olhando aqui do lado da disciplina que tem um papel de pré-requisito. A disciplina X, por exemplo, pode ser pré-requisito de quantas disciplinas? De N disciplina, de várias disciplinas, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma disciplina, sei lá, estrutura de dados sendo pré-requisito para várias disciplinas. E quando eu olho para o lado, né, da disciplina que está com papel de tem pré-requisito, então uma disciplina pode ter vários pré-requisitos. Então, eu posso ter uma disciplina, sei lá, vamos supor que fundamento de dados de banco de dados tenha como pré-requisito técnicas de programação e estrutura de dados. Então, a disciplina fundamento de banco de dados que está do lado do relacionamento, que tem um papel, tem pré-requisito, então ela tem vários pré-requisitos. Tá certo? Bom, então,
Eu espero que vocês tenha ficado mais claro para vocês esses conceitos que a gente viu na aula passada, tá certo? Como a gente vai utilizar o modelo entidade-relacionamento para fazer essa modelagem de dados, tá certo? Então, vocês percebam o seguinte, que através do modelo entidade-relacionamento, a gente tem a capacidade, né, de representar praticamente toda a semântica dos dados, né, o significado semântico no sentido de significado dos dados no mundo real. Então, tem aqui o significado de curso, de aluno, do relacionamento curso e assim por diante. Tá certo? Bom, então agora continuando aí no estudo do modelo entidade e relacionamento, vamos discutir agora o conceito de entidade fraca, tá certo? Bom, o que é que caracteriza uma entidade fraca? Então, a entidade fraca é aquela entidade cuja existência depende, né? Então, já está uma relação aqui de dependência, de estar associada via um relacionamento, que a gente vai chamar esse tipo de relacionamento de identificação, tá certo? Com uma outra entidade que a gente vai chamar de entidade forte, tá certo? Então, o que é uma entidade fraca? Então, a entidade fraca é uma entidade que precisa necessariamente participar de um relacionamento, que esse tipo de relacionamento é denominado de relacionamento de identificação, a um conjunto de entidades que a gente vai caracterizar como sendo entidade forte. O que é que está por trás disso? Uma entidade fraca só vai existir no banco de dados se ela tiver associada a uma entidade forte. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um relacionamento que eu vou chamar de dependência entre os conjuntos de entidades empregado e dependente. O que é a ideia de dependente? O empregado de uma empresa, ele pode declarar na empresa, tá certo? Seus filhos como dependentes, desde que eles sejam menores de 18 anos. Por que isso? Porque isso traz abatimento no pagamento do imposto de renda. Para algumas empresas existem benefícios, né? Eles pagam algum benefício por cada dependente, tá certo? Então, por isso eu preciso estar associando empregado a dependente. Então, por exemplo, quando entrei na Universidade Federal, eu tive que declarar meus filhos como dependentes, tá certo? Então, só faz sentido os meus filhos continuar no banco de dados enquanto eu for funcionário servidor da Universidade Federal do Ceará. Quando eu deixar de ser, eles precisam ser removidos do banco de dados. Então, é o que eu estou falando aqui embaixo. Ó. A existência do dependente Bárbara, né, que é o nome da minha filha, então a dependência desse dependente está condicionada ao quê? A existência do empregado, né, do servidor Ângelo, que sou eu, e que Bárbara esteja relacionada a Ângelo através do relacionamento de dependência, que é o relacionamento de identificação. Tá certo? Então, se eu deixar de ser servidor da Universidade Federal do Ceará, a Bárbara, né, que é a dependente Bárbara, tem que ser removida do banco de dados. Lembre-se o seguinte, que o conjunto de entidades curso, né, que a gente viu há pouco naquele exemplo de modelagem parcial dos dados da universidade, ele tem uma restrição estrutural de participação no relacionamento curso que é parcial, ou seja, eu posso ter um curso sem estar associado a um aluno, tá certo? Mas isso não significa que ele vai deixar de existir no banco de dados. No caso de uma entidade fraca, se isso acontecer, a entidade fraca ela tem que deixar de existir no banco de dados, tá certo? Então a gente vai ver na hora de criar banco de dados que tem como a gente declarar isso. Quando eu vou declarar, por exemplo, quando for removido o empregado o servidor Ângelo do banco de dados e servidores da tabela de servidores do banco de dados da Universidade Federal do Ceará, automaticamente tem que ser removido também o dependente Bárbara da tabela de dependentes, tá certo? Isso a gente vai ver mais na frente com calma. Bom, e um outro conceito importante é como uma entidade fraca ela é identificada, tá certo?
Então, como é que eu identifico uma entidade fraca? A ideia aqui é o seguinte, como a existência da entidade fraca depende da entidade forte, então o atributo chave dessa entidade fraca tem que ser composto do atributo chave da entidade forte e composto de atributos da própria entidade fraca, que a gente vai chamar de chave parcial. Então, o que é chave parcial? Seria um conjunto de atributos de uma entidade fraca que faz parte da chave daquela entidade. Então, por exemplo, no caso do servidor Ângelo e da dependente Bárbara. Então, vamos supor que a minha matrícula na Universidade Federal do Ceará seja 5 e o atributo-chave da entidade fraca Bárbara vai ser o quê? Meu atributo-chave, que é a minha matrícula, seria 5, mais, por exemplo, o CPF dela, que seria um atributo da própria entidade fraca, tá certo? E esses atributos da própria entidade fraca é o que a gente chama de chave parcial. Bom, então agora a gente pode falar daquela anotação que a gente viu naquele primeiro slide, né, que eu quis recapitular os conceitos da aula passada. Então, aquela anotação ela é utilizada pelo diagrama entidade e relacionamento, que é uma ferramenta gráfica de projeto conceitual de banco de dados, que essa ferramenta ela é capaz de representar graficamente toda a estrutura lógica de um banco de dados. Tá certo? Então, através do diagrama entidade e relacionamento, a gente vai ser capaz de representar o quê? As entidades, os relacionamentos, tipo de relacionamento, as restrições estruturais de relacionamento, se a participação é parcial ou total, a restrição estrutural de cardinalidade, se é um autorrelacionamento, tá certo? Se o atributo é um atributo-chave, um atributo derivado. Então, tudo isso é representado através do diagrama entidade e relacionamento, tá certo? Bom, vale observar que existem ferramentas, né, que fornecem uma interface gráfica para se desenhar, tá certo? Diagramas entidade e relacionamento. Por que eu falo desenhar? Porque através do diagrama entidade e relacionamento é como se eu fizesse uma planta baixa de uma casa, por exemplo, sem pensar em termos de arquitetura ou engenharia, tá certo? Bom, eu posso desenhar isso à mão ou posso usar uma ferramenta gráfica que constrói o diagrama entidade relacionamento com um determinado banco de dados que eu quero modelar. Por exemplo, como eu fiz ali aquele recorte dos dados da universidade, eu fiz lá uma representação gráfica dos dados que eu estava modelando. E aí essas ferramentas que fornecem essa interface gráfica, tá certo? Tem como, por exemplo, o BR Modelo, o RWin, esse Visual Paradigm, que apresenta essa característica de você poder desenhar um diagrama de entidade de relacionamento. Recomendo fortemente vocês trabalharem com BR Modelo, vocês podem fazer downloads na ferramenta, tá certo? É uma ferramenta desenvolvida pelo pessoal da Universidade de Santa Catarina e ela é uma ferramenta muito interessante de ser utilizada no projeto de banco de dados. E existem outras ferramentas que essas são pagas, né? Essa aqui é gratuita, né? Que tem a mesma propriedade, né, de poder desenhar um diagrama de entidade de relacionamento, só que elas têm uma propriedade adicional que seria o quê? A partir do diagrama entidade de relacionamento especificado, por exemplo, no RWin, certo? O que é que o RWin é capaz de fazer? Ele é capaz de gerar o esquema do banco de dados relacional, tá certo? Ou seja, ele é capaz de especificar a criação de um banco de dados e criar o próprio banco de dados, tá certo? Só que, apesar disso facilitar a vida de quem está desenvolvendo o banco de dados, né, isso é perigoso, porque ele gera isso de forma padronizada e se pode perder a oportunidade de otimização já na fase de projeto do banco de dados. Quando a gente estiver vendo a fase de construção do banco de dados, eu vou mostrar para vocês que se eu fosse usar uma ferramenta padrão, eu poderia estar perdendo a oportunidade de otimizar o meu projeto, certo? Mas é importante vocês saberem que existem essas ferramentas.
Então, agora a gente vai ver a notação utilizada no diagrama entidade-relacionamento, tá certo? Então, a gente já viu que para representar um conjunto de entidades, a gente usa um retângulo simples, tá certo? Como a gente fez lá com curso, aluno e disciplina, tá certo? E para representar um conjunto de entidades fracas, a gente usa o quê? Um retângulo duplo, certo? Então, um retângulo duplo identifica que eu tenho ali um conjunto de entidades fracas. Para representar um relacionamento entre conjunto de entidades forte, a gente usa aqui um losango simples, que foi o que a gente viu no exemplo que eu mostrei para vocês no início da aula, tá certo? Então, eu tenho aqui relacionamentos entre entidades fortes. Quando eu tenho um relacionamento entre entidade fraca e entidade forte, tá certo? Então, a entidade fraca seria representada com um retângulo duplo, a entidade forte com um retângulo simples, e o relacionamento vai ser identificado como um losango duplo, que isso vai caracterizar o quê? Um relacionamento de identificação. Então, quando eu tenho um relacionamento de uma entidade fraca com uma entidade forte, o relacionamento é representado através de um losango duplo, tá certo? Bom, a gente viu também que para representar atributos, né, tanto de entidades como de relacionamentos, a gente vai usar o quê? Essa notação de uma elipse com traço ligando o atributo ao conjunto de entidades ou ao relacionamento. E dentro da elipse a gente coloca o nome do atributo. Bom, a gente viu também que para representar um atributo-chave, tá certo? Eu vou sublinhar o nome do atributo. Então, a gente, lá no caso do conjunto de entidades, aluno, né? O atributo-chave era matrícula, então o nome do atributo era MATR estava sublinhado, tá certo? Bom, para representar um atributo derivado, né? Eu vou utilizar linhas tracejadas da elipse, tá certo? Então, quando eu tenho essa linha tracejada, eu tenho o quê? Um atributo derivado. Vocês devem lembrar, quando eu representei o atributo idade de aluno, ele estava envolto numa elipse tracejada, tá certo? Dentro dessa elipse tracejada fica o nome do atributo. A anotação de atributo multivalorado eu também apresentei naquele exemplo, que eu tenho o quê? Um asterisco, né? Representado no início da linha que está ligando o nome do atributo, né, o atributo até a propriedade ou o relacionamento. Mais uma vez, um atributo multivalorado, ele se caracteriza por quê? Por ter vários valores associados a ele, tá certo? Bom, para representar o atributo composto, a gente já viu também lá naquele exemplo, né, que era o atributo endereço. Eu tenho o atributo composto, o nome dele, e tenho, né, numa hierarquia, né, como se fosse uma hierarquia, os vários atributos atômicos que estão compondo o quê? O atributo composto. Tá certo? Então, a gente viu naquele exemplo que eu tinha um atributo endereço, que era composto de rua, número e CEP. Certo? Então, o atributo composto se caracteriza por ser composto por atributos atômicos. E essa é a notação. Bom, vocês devem lembrar que agora há pouco eu falei de chave parcial da entidade fraca, tá certo? Então, para representar o atributo chave parcial de uma entidade fraca, a notação é semelhante a de atributo chave, só que o sublinhado do nome do atributo, ao invés de ser uma linha contínua, é uma linha tracejada. Então, é dessa forma que eu estou especificando que o atributo é o atributo chave parcial de uma entidade fraca. Que aí a chave mesmo seria, além da chave parcial, composta também de quê? Do atributo chave da entidade forte. Bom, a gente viu como representar cardinalidade de relacionamento. Então, eu tenho aqui um relacionamento 1 para N, tá certo? Onde isso significa o quê? Que uma entidade do conjunto E1 pode participar, pode ter associada a ela várias entidades do conjunto E2, e uma entidade do conjunto E2 só pode estar associada a uma única entidade do conjunto E1, um relacionamento R. Então, é um relacionamento 1 para N. E a notação para representar a restrição estrutural de participação, a gente viu
que a linha simples representa uma participação parcial e a linha dupla representa uma participação total. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que há uma participação total de E2 em R e uma participação parcial de E1 em R. Ou seja, nem toda entidade de E1 precisa estar associada a uma entidade E2, mas toda entidade de E2 precisa estar associada a uma entidade E1, que é o caso, por exemplo, que a gente viu de curso e aluno. Nem todo curso precisava estar associado a algum aluno, mas todo aluno precisaria estar associado a um determinado curso, tá certo? Bom, existe uma forma, tá certo, de representar essas duas restrições estruturais de relacionamento, tá certo? De uma única forma, que seria usando essa notação de mínimo e máximo, tá certo? O que é que eu estou dizendo com essa notação? Que E2 participa no mínimo min vezes nesse relacionamento R e no máximo max vezes no relacionamento R. Aqui, isso aqui está me dizendo o quê? A restrição de participação, porque se ela for zero, a participação aí é parcial. Se ela for pelo menos 1, a participação é total, ou seja, que cada entidade E2 precisa participar no mínimo uma vez do relacionamento R. E quando eu olho para o max aqui, eu estou vendo que a cardinalidade do relacionamento. Então aqui eu estou dizendo que E2 pode participar max vezes, se for 1, então o E2 teria participação do outro lado do relacionamento uma única vez. Se for várias vezes, ela pode estar associada a várias entidades de E1, por exemplo. Tá certo? Então, essa notação de mínimo e máximo, ela é o quê? Ela é capaz de representar essas duas notações de cardinalidade e de restrição de estrutural de participação. Bom, então, essa é a notação do diagrama entidade-relacionamento, e o que eu vou querer que vocês façam, né, como atividade, e eu gostaria que vocês me entregassem essa atividade para ser identificada, associada à presença de vocês nas aulas, tá certo? É fazer uma modelagem, né, utilizando o diagrama entidade-relacionamento, ou seja, o modelo entidade-relacionamento, dos dados de uma empresa X, com base em quê? Nessa especificação de dados aqui. Então, a ideia aqui é o quê? Um analista de dados foi visitar a empresa X, escreveu esse relatório aqui para vocês, e vocês vão fazer agora o quê? Ele escreveu esse relatório aqui para vocês, e caracterizando os dados da empresa X. Então, com base nessa especificação de requisito de dados, vocês vão desenhar, né, utilizando o diagrama entidade-relacionamento, a modelagem dos dados dessa empresa X. Tá certo? Então, vocês vão utilizar todos os conceitos que a gente viu até agora do modelo entidade-relacionamento, vão usar a anotação do diagrama entidade-relacionamento para fazer a modelagem desses dados. Eu quero que vocês façam duas versões do diagrama entidade-relacionamento, uma versão utilizando essa notação de cardinalidade de participação total e uma outra versão utilizando essa notação de mínimo e máximo, tá certo? Naturalmente, é claro que existe a resposta nos slides, mas a atividade, se vocês querem realmente aprender a modelagem, é vocês fazerem com o esforço de vocês. Eu não vou corrigir se o trabalho está certo ou está errado, que vocês vão me entregar. Eu vou ver se vocês tentaram fazer ou não, tá certo? E nesse tentar fazer, vocês vão começar a identificar as dificuldades que vocês têm em, lendo um relatório de especificação de requisito de dados, vocês construíram o diagrama entidade-relacionamento. Então, vocês identificando essa dificuldade, eu vou construir esses diagramas com vocês, aí vocês vão conseguir aprender de forma mais rápida a usar o modelo entidade-relacionamento para a modelagem conceitual de banco de dados. Quem não tentar fazer nada, apenas me entregar a resposta que viu nos slides, tá certo? Vai continuar com as mesmas dificuldades, tá certo? E só vai identificar isso na hora, por exemplo, de ter um problema real, chegar numa empresa, o cara pedir para modelar os dados, o cara não sabia nada. Então, eu quero que vocês me entreguem isso
até a próxima segunda, né, que é o próximo encontro. Na realidade, vamos fazer o seguinte: eu vou botar uma notícia no Siga, definindo uma data para vocês entregarem essa atividade, tá certo? E na segunda-feira eu vou corrigir essa atividade, eu vou construir esse diagrama entidade de relacionamento com vocês, tá certo? Durante nosso encontro semanal, que aí quem fez, tentou fazer, né, vai conseguir realmente aprender a utilizar o modelo de identidade de relacionamento para fazer a modelagem de dados, tá certo? Então, tentem fazer essa atividade, né, é fundamental para vocês, recomendo fortemente. E na próxima aula a gente continua a estudar o modelo de entidade de relacionamento, certo? Grande abraço a todos e cuidem-se.